Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 6. Depois nós vamos ler Jeremias 19 e Isaías 64. A gente entrou no ano de 2016, então esse ano é para a gente ser mais crente, a gente tem que ler mais a Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Jeremias, capítulo 18. Irmãos que encontraram, se coloquem de pé. Vamos ler. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Deus. muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando ao nome santo do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos te servir, de podermos falar sobre a Tua Palavra. Estamos, ó Deus, fazendo o primeiro culto público deste ano, por isso nós clamamos mais uma vez: venha falar aos nossos corações. Bendito é o Teu nome, Jesus. Venha nos dar o entendimento, a compreensão correta da Tua Palavra, Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Entregamos esse momento em Tuas mãos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, vamos ler agora Jeremias capítulo 19, versículos 1 e 2 e depois o versículo 10 e 11. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Versículo 10. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Agora vamos abrir o livro, antes de Jeremias e Isaías, capítulo 64. Versículo 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Suas mãos. Amém? Amém. Irmãos, como eu disse, hoje é o primeiro culto público do ano de 2016. Normalmente, no começo do ano, fala-se muito sobre planejamentos, fala-se muito sobre propósitos, fala-se muito sobre a perspectiva do ano que se inicia. Saímos do ano de 2015, um ano de crise, e nutrimos grandes expectativas. Nutrimos expectativas de que as coisas melhorem para esse ano de 2016. Porém, no dia de hoje eu escolhi esses textos,
para trazer uma mensagem de restauração à igreja. Eu escolhi esses textos com o objetivo de trazer uma mensagem que nos conduza a ter um novo posicionamento em nossa vida cristã. Eu escolhi falar sobre esse assunto que eu vou falar nessa noite, de maneira que não venha satisfazer o nosso ego, mas venha nos confrontar, de maneira que nós venhamos tomar um novo posicionamento em nossa vida. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele venha trabalhar o nosso coração, Ele venha nos conduzir a toda a verdade, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha mais uma vez mudar o nosso caráter cristão, Ele venha nos dar a capacitação para entendermos e compreendermos a vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós lemos aqui nessa noite 3 textos diferentes. O primeiro texto, Jeremias capítulo 18, ele nos fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre as nações. De maneira específica, Deus é soberano sobre o seu povo. E assim como um oleiro, ele tem poder para fazer o que ele quiser da argila, o que ele quiser do barro. Assim Deus tem o poder de fazer o que Ele quer com o teu povo. Então, este é o ensinamento do primeiro texto que nós lemos. No segundo texto, Jeremias capítulo 19, nós vemos que Deus ele manda Jeremias levar uma mensagem de juízo ao povo de Judá. Devido à rebeldia, devido à idolatria, devido aos muitos pecados do povo, devido ao povo de Judá ter abandonado a Deus, Deus envia Jeremias a levar uma mensagem ao povo, mostrando que ele iria agir com justiça contra o povo de Israel. Muitos foram os avisos enviados, muitas foram as oportunidades dadas, mas se formos ver, não houve arrependimento, não houve transformação do povo de Israel. E assim como quando Jeremias ele lança aquele vaso ao chão e ele quebra, e aquele vaso não tem mais condições de ser restaurado, Deus mostra que ele faria justiça contra o seu povo. Deus iria exercer juízo contra o seu povo. E de fato ele fez no ano 586 antes de Cristo, quando ele levou o povo de Israel cativo por Babilônia, para a Babilônia. Amém? Na terceira passagem que nós lemos, Isaías 64, 8. Irmãos, Isaías ele está registrando uma oração que ele faz, clamando a Deus por restauração. Isaías ele registra uma oração que ele faz, clamando a Deus por avivamento. Ele está orando, pedindo para que Deus venha restaurar o seu povo. E nós vemos ele clamando ao Senhor e registrando essa oração. Amém? Amém. Nós comentamos as 3 passagens. E queridos, essas 3 passagens, elas nos faz meditar em algumas coisas a respeito de Deus. Ela nos traz algumas informações a nosso respeito. Então eu gostaria de nessa noite, através desse texto, tirar algumas lições que nós podemos aplicar à nossa vida. Hoje é apenas o primeiro culto do ano, então tenha paciência comigo. E vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Queridos, a primeira lição que nós aprendemos através desse texto é que Deus é soberano sobre o seu povo e sobre a nossa vida particular. Deus é soberano sobre o seu povo e sobre a nossa vida particular. Amém? Nós lemos no livro de Jeremias capítulo 18 que
Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro. Quando Jeremias ele chega na casa do oleiro, ele vê um homem moldando o barro, fazendo do barro um vaso. E no meio do processo o vaso ele se quebra. O barro ele se desmonta na mão do oleiro. E no momento que isso acontece, o oleiro ele não desiste do barro, mas ele torna a fazer do barro algo, ele torna a dar forma ao barro e fazer do barro um vaso. E quando Jeremias vê essa cena, Deus, de maneira imediata, fala ao coração dele: porventura não posso eu fazer o que eu quiser de vós, ó povo de Israel, assim como o oleiro tem poder sobre o vaso, eu não posso fazer o que eu quero sobre vocês? E nós vemos aqui uma lição preciosa nesse texto. Deus é soberano sobre o seu povo. Irmãos, o texto ele nos mostra que Deus ele é soberano. Ele é soberano sobre o povo dele, mas também ele é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Ou seja, pode ser que muitas vezes em nossa vida nós não entendamos muitas coisas. Pode ser que muitas vezes em nossa vida as coisas não fazem muito sentido. Mas em meio às dúvidas, em meio às muitas questões, esse texto ele nos dá uma segurança. Deus está no controle. Aleluia, Jesus. Quando eu digo que a palavra de Deus nos ensina que Deus é soberano, queridos, eu gostaria de dizer que Deus é soberano, por isso, não importa a vida que eu e você venhamos levar. Dizer que Deus é soberano significa que em algum momento Deus ele vai interferir. Eu não sei qual é a vida que você tem levado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas entenda uma coisa, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Em algum momento ele vai interferir na sua vida. Glória a Deus. Talvez você esteja vivendo alguma coisa que você não esteja entendendo. Talvez seja porque Deus ele está interferindo na sua vida. Deus é soberano. E por isso não importa a vida que nós levamos, um dia nós iremos prestar conta a Ele. Queridos, Deus, Ele está no controle de tudo. Existem muitas pessoas no mundo que vivem como se Deus não existisse. Mas quando nós estamos falando que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Deus ele está no controle de tudo e que um dia nós iremos prestar contas a Ele. O ano de 2015 passou. O ano de 2015 ele já entrou para a história. As coisas que fizemos de certo e errado ficou para trás. Mas um dia nós iremos prestar contas a Deus. Porque Deus ele há de levar todo homem a juízo. Hoje Jesus ele é o nosso advogado, mas um dia ele se colocará diante de nós como juiz e diante dele nós prestaremos conta de tudo que temos feito com a nossa vida, sejam coisas boas ou ruins. Deus é soberano, por isso precisamos nos enquadrar nos planos dele e não ele nos nossos. Queridos, quantas vezes fazemos planejamentos, quantas vezes nos propomos a fazer várias coisas na nossa vida. 2016 chegou e eu quero viajar. 2016 chegou e eu quero comprar um carro. 2016 chegou e eu quero fazer um monte de coisa na minha casa. 2016 chegou e eu quero estudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E muitas vezes nós fazemos planos e esquecemos
que somos cristãos e que devemos incluir Deus na nossa vida. Aliás, devemos incluir a nossa vida nos planos de Deus. Glória a Deus. Tiago, ele diz assim, nos incentivando ou combatendo em nós a presunção, ele diz assim: não diga, não seja presunçoso e diga, amanhã eu farei isso ou aquilo. Você não sabe se você estará vivo para fazer isso ou aquilo, mas diga assim: se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Se Deus, Ele quiser, se for vontade de Deus, eu farei. Porque, queridos, quando falamos que Deus é soberano, isso significa que não é as coisas não devem correr, não devem acontecer da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Não devemos ser aquele tipo de pessoas que oram e clamam para que Deus se enquadre nos nossos planos. Não. Mas devemos ser pessoas que oram e clamam para que Deus nos ajude a nos enquadrarmos dentro dos propósitos dEle, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Ele faz o que Ele quer. Aleluia. É Ele quem molda a nossa vida da maneira que Ele quer. Queridos, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus, Ele está no controle. Glória a Ele é Deus. soberano sobre a sua vida. Aleluia. No momento que você for fazer algum plano, inclua Ele. Aliás, se enquadre nos planos e nos propósitos dEle. Não diga assim: Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso. Venha e participe. Não, mas fala assim: Senhor, eu estou disponível para fazer a Tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Glória a Deus. Qual é a Tua vontade para a minha vida? Quais são os Teus planos, os Teus propósitos para a minha vida? Porque eu quero me enquadrar. Eu quero me colocar no centro da Tua vontade, Senhor. Amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus diz assim: Jeremias, vai lá e desce a casa do oleiro. E o oleiro estava lá trabalhando. Ele pegou o barro e ele começou a moldar aquele barro. Ele começou a fazer daquele barro um vaso e de repente aquele vaso se quebra. Queridos, aquele vaso ele se quebra porque ele é algo frágil. Aquele vaso ele se quebra porque ele é algo que está em processo de transformação. E daí eu gostaria de compartilhar com você. Eu já me perdi tudo aqui, então eu vou seguir minha ordem aqui. Amém? Amém. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, nessa noite, é que enquanto somos barro em processo de transformação, nós até podemos quebrar, mas Deus, Ele é poderoso para nos moldar. Aleluia. Mas no momento em que a nossa vida já está mudada, nós já somos um vaso. O livro de Jeremias, ele nos mostra que quando aquele vaso é jogado ao chão, ele é quebrado, não existe mais esperança. Não existe mais formas de se restaurar aquele vaso que foi quebrado. Só existe esperança para o vaso ser restaurado enquanto ele ainda está em processo de transformação. Queridos, quantas vezes nós passamos a nossa vida esperando pelo dia de amanhã? Amanhã eu vou servir ao Senhor a melhor. Amanhã eu vou ler mais a Bíblia. Amanhã eu vou orar mais. Amanhã eu acordo cedo e oro. Amanhã eu me dedico mais à igreja. Amanhã eu vou ser fiel a Deus. Queridos, o amanhã ele pode não existir mais. A palavra de Deus aqui ela nos mostra que enquanto aquele oleiro ele estava mudando o barro, fazendo o barro um vaso e ele se quebra, houve esperança porque ele estava em processo de transformação. Mas no livro de Jeremias, no capítulo 19, quando Deus ele manda Jeremias ir até o povo, ele fala assim: pega um vaso, joga no chão e quebra, porque assim como esse vaso não existe possibilidade de ele ser restaurado, eu vou exercer juízo sobre o meu povo. Queridos, devemos atentar para a palavra do Senhor.
Devemos nos esforçar para nos enquadrarmos dentro dos propósitos de Deus. Devemos deixar Deus mudar a nossa vida. Devemos deixar Deus Ele trabalhar em nós de maneira que nós venhamos ser vaso da forma dEle, da maneira que Ele quer. Ele quer trabalhar em mim, Ele quer trabalhar em você. Aleluia. E isso é algo glorioso, amados. Louvado seja Deus. Isso é algo precioso a nós. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele quer nos mudar. Ele quer trabalhar em nós. Enquanto estamos em processo de transformação, é sinal que existe esperança para mim e para você. Aleluia. Queridos, você pode até errar, você pode até cair, você pode até ser como aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas enquanto você está na mão do oleiro, ainda existe esperança para você. Glória a Deus. O problema é quando você não está na mão do oleiro, quando você já está todo formadinho. Aí você pensa assim, eu sou um vaso para a honra. Eu não estou mais em processo de transformação, porque eu já sou um vaso formado. Aí é o problema, porque na sua perspectiva, pode ser que você seja um vaso de honra, mas na perspectiva de Deus, pode ser que você seja um vaso para desonra. E é aí onde mora o perigo, queridos. É melhor que nós nos coloquemos numa posição em que nós venhamos passar pelo processo de transformação. É melhor que nós venhamos ser aquele tipo de cristão que está disposto a aprender, que está disposto a ser moldado, a ser transformado. Queridos, quando eu me converti, aliás, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu lembro que eu me encantei, algo que me envolveu na igreja foi a escola bíblica dominical. E quando eu comecei para a igreja, quando eu me batizei, eu comecei a participar das aulas para novo convertido. Eu lembro que eu, a Magali e algumas pessoas que tinham se batizado na época, estávamos fazendo aula para iniciante, aula para novo convertido. E na época tinha um rapaz que ele tinha se batizado fazia mais ou menos um ano. Tinha um ano de batizado já. Quando a gente foi assistir aula junto com ele, ele começou a falar com a professora porque ele estava inconformado, porque ele estava assistindo aula na sala de novo convertido. Ele falou, não, eu não sou mais novo convertido. Eu já sei a Bíblia, eu já conheço, tipo assim, na cabeça dele ele já sabia tudo que ia ser ensinado, tudo que ia ser falado. E ele estava inconformado porque ele estava na sala de novo convertido, porque ele já tinha um ano de cristão, ou seja, ele já era muito crente na época. Ele já era muito espiritual. Ele já tinha passado do processo de aprendizado, ele já estava numa fase que ele queria ensinar aos outros. E queridos, deixa eu te falar uma coisa, é aí onde mora o perigo. Quando deixamos de lado o processo de aprendizado, o processo de transformação, o processo onde Deus ele vem mudar o nosso caráter e passamos a nos colocar numa posição onde achamos que já está bom. Não, até aqui eu aprendi, mas a partir daqui eu não tenho mais o que aprender. Queridos, isso é um perigo. Só para você entender o que eu estou querendo dizer, Tiago, ele falando aos cristãos, ele diz, não queira ser todos vós, quem é a Bíblia? Não queira ser todos vós, mestres. Por quê? Porque haveremos de receber o juízo com muito mais dor. Se você acha que é fácil ensinar, se você acha que é fácil falar, pense como que não vai ser no dia do juízo, no dia que Deus fala assim, beleza, eu vou pegar a Rony, eu vou pegar o Dacinho, e o juízo com eles vai ser na medida do conhecimento, na medida daquilo que eu das oportunidades que eu dei a eles. Aí Deus coloca eles num banquinho e fala assim, vou tratar com eles.
Agora, depois Deus fala assim, agora nesse banquinho aqui vai sentar o pastor Diocleciano, o Genil, que eles ensinavam as pessoas. Tá dando para entender? É muito mais rigoroso que Deus. Deu para entender? Foi o que eu fui claro? Eu só usei o exemplo da Ronda, porque eu não comentei ela hoje ainda. Queridos, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com isso é que existe um perigo muito grande quando entramos na fase de que achamos que não existe nada mais que pode ser mudado em nós. Então, enquanto estamos no processo de transformação, enquanto estamos no processo onde o nosso caráter cristão está sendo moldado, significa que ainda estamos na mão do oleiro. Porque Ele é o único que pode moldar o nosso caráter. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Ele é o único que pode fazer de nós pessoas mais crentes. Glória a Deus. Então que nós não venhamos deixar de lado esse processo, queridos. Amém? Mas que nós venhamos deixar o Senhor Ele moldar a nossa vida. Queridos, outra lição que nós aprendemos neste texto é que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. É importante entendermos isso para que não venhamos inverter as posições. Isso é importante para que nós venhamos, que nós entendamos, para que nós não venhamos querer dar ordem a Deus e venhamos querer que Deus nos obedeça. Deus é o oleiro, nós somos o barro. É Deus quem trabalha, é Deus quem faz, nós apenas seguimos as ordens, seguimos o ritmo. Está dando para entender? Queridos, às vezes nós estamos em casa assistindo um filme e de repente Poliana está com um copo vazio, bebendo um refrigerante. De repente está comendo alguma coisa, está bebendo um refrigerante. Aí Poliana pega o copo, fica olhando para a televisão e faz assim para mim. Ela estica assim com o intuito de eu pegar o copo e encher o copo para ela. Aí eu olho para ela e falo assim, agora o poste está mijando nos cachorros. Não é mais um cachorro que mija nos postes. Né? Ou seja, ela tem 8 anos me dando ordem para eu fazer as coisas para ela. Está dando para entender? Queridos, agora pense, quantas vezes nós achamos que as coisas na igreja, ou as coisas com relação a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, quantas vezes nós não agimos assim? Nós achamos que Deus ele deve nos obedecer. Nós damos as ordens e Ele obedece. Quantas vezes nós não vimos líderes religiosos agir assim? Se Deus não fazer um milagre na sua vida hoje, eu rasgo a minha Bíblia. Se Deus ele não fizer isso, eu não sou um homem de Deus. Para falar isso é porque não é mesmo. Pelo menos naquele momento. Está dando para entender, amados? O que eu quero dizer é que Deus é o oleiro. É Ele quem molda a nossa vida. É Ele quem vai trabalhar em nós. Deus é o oleiro e isso nos faz entender que é Deus quem molda e nós que somos moldados e não o contrário. Ou seja, as coisas devem ser da forma dele. Somos nós que devemos nos sujeitar. Deus fala, você baixa a orelha. Deus fala e nós obedecemos. Queridos, nós vivemos uma época em que as pessoas dizem assim, ó, por exemplo, Deus criou o jardim do Éden e colocou no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas está errado, isso não tinha que ser assim. Deus errou. Para não entender, nós vemos uma época em que as pessoas querem dar ordem a Deus, ou querem dar um palpite
nas coisas que Deus fez, nas coisas que Deus faz. Pô, por que a Bíblia ela fala que quem engoliu Jonas foi um grande peixe? Não, está errado, tinha que ser uma baleia. Isso está muito errado. Por que na Bíblia Paulo ele manda as mulheres ficarem caladas quando estivessem no culto público? Não, está errado. A Bíblia, o povo da Bíblia é muito machista. Não, por que a Bíblia ela não fala, ela não aprova as relações íntimas antes do casamento, só depois? Está errado. Queridos, vivemos numa geração onde as pessoas elas não se sujeitam mais à autoridade de Deus. Mas eu e você que somos cristãos verdadeiros, devemos entender que é Deus que é o oleiro e nós somos o barro. Aleluia, glória a Deus. Precisamos dele, dependemos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele molda o nosso caráter. Ele dá as ordens para que nós venhamos obedecer. Está dando para você entender? E quando falamos que Deus é oleiro, isso nos remete a pensar que não são as igrejas, não são os líderes religiosos, não são as pessoas que vão moldar o nosso caráter, mas o nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, talvez você tenha vindo à igreja e você pensa assim, pô, por que eu vou tanto à igreja e minha vida não muda? Talvez porque muitas vezes esperamos o milagre do pastor, porque esperamos muitas vezes o milagre da igreja em si. Mas é Deus quem pode mudar a minha e a sua vida. Aleluia, Jesus. É Deus que tem o poder de mudar a sua história. Glória a Deus. Queridos, Deus é o oleiro. Não é o pastor, não é a igreja, mas Deus. Então que você venha se relacionar com Ele para que Ele possa mudar a sua vida. Que você venha se relacionar com Ele para que Ele venha mudar o seu caráter. Que você venha se sujeitar a Ele para que Ele venha trabalhar em você. Porque homem algum tem o poder de transformar a sua vida. Na verdade, você mesmo não tem o poder de mudar a sua vida. O que o texto diz? Que Jeremias ele foi à casa do oleiro, e quando ele chega à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando no barro. Queridos, o barro ele não tem poder de se transformar, ele não tem poder algum sobre si mesmo. O poder que ele tem, na verdade, vem do oleiro. É o oleiro que pega do barro e faz alguma coisa. É o oleiro que molda o barro e faz do barro um vaso para o honra ou para a desonra. É o oleiro que dá propósito para o barro. É o oleiro, não o barro. Queridos, isso nos mostra que eu e você não temos poder algum de moldar a nossa vida. Isso nos mostra que nada nem ninguém tem o poder de ditar como vai ser a nossa vida. Porque a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. Porque Deus é o oleiro e a nossa vida deve ser moldada da maneira que Ele quer. Aleluia, Jesus. Ele tem o poder sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Dá para você entender Louvado isso? seja Deus. Então que nós venhamos nos submeter a Ele. Amém? Amém. Algo que o texto nos diz também de interessante, amados, é que Jeremias ele desceu à casa do oleiro. A palavra de Deus diz que ele desceu à casa do oleiro e lá o oleiro ele estava trabalhando para mudar aquele barro. Irmãos, quantas vezes nós queremos que Deus ele venha agir na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a sair do conforto do nosso lar. Quantas vezes queremos que Deus ele faça um milagre na nossa vida, mas nós não temos disposição em cultuar ao Senhor. Podemos comparar nessa noite a casa do oleiro à igreja, a casa do Senhor. Porque é neste lugar que a presença do Senhor se manifesta. É nesse lugar que a palavra de Deus é pregada. É nesse lugar que a palavra do Senhor é ensinada.
É neste lugar que nós cumprimos o propósito de estarmos em unidade, em comunhão com a igreja. É nesse lugar, queridos, que a nossa vida é moldada, é transformada. Pode ser que Deus ele use muitas situações no mundo, na nossa vida, no nosso lar, para que a nossa vida seja moldada. Mas é fato que é na casa de Deus que podemos falar que nós estamos na casa do oleiro, onde Deus ele molda o nosso caráter, onde Deus ele toca nos lados mais obscuros do nosso ser. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, é no momento que a palavra de Deus é pregada, é no momento que a palavra do Senhor é ensinada, que Deus ele vai trabalhando em nós, que Deus ele vai moldando a nossa vida cristã. Você quer ser um vaso para a honra? Então esteja neste lugar. Glória a Deus. Persista em vir à casa do Senhor. Seja um culto onde tenham poucas pessoas, esteja aqui, venha para cá, cultue o Senhor, busque o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Permita que o Senhor ele toque a sua vida. Permita com que o Senhor ele molde o teu caráter. Busque o Senhor, queridos. Se esforce em estar na casa do Senhor. Isaías ele ora, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Queridos, que nós venhamos nessa noite nos sujeitar ao nosso Deus, para que Ele venha mudar o nosso caráter, para que Ele venha mudar a nossa personalidade, para que Ele venha nos moldar, para que quando as pessoas olharem para nós, elas não venham nos reconhecer. Por quê? Porque a pessoa que elas conheceram era barro. Mas quando as pessoas vêm olhar para nós, elas vêm ver um barro, mas um processo de transformação na mão do oleiro. Amém? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, amém? Para cantar o hino. E enquanto eles vêm, feche seus olhos.